Ok, minha amiga, meu amigo, muito boa noite. Boa noite, minha querida telespectadora, meu querido telespectador, você que nos acompanha sempre à terça-feira e à quinta-feira também. E, é claro, acompanha também o reprise no sábado e no domingo, sempre 11 da noite, ou seja, 23 horas. Agora, 23 horas e 1 minuto. Muito boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo. Esse é o programa da virada, o Eco Debates, aqui pela Rede Eco TV, canal 9 NET Digital e 96 é a NET analógica, gente. www.redeecotv.com.br, esse é o nosso endereço na web. E aí, amigo, amiga, você pega no mundo todo, no globo todo. Fique à vontade, pode ligar a partir de agora, 2379-4733, é o telefone que você liga, participa, tira a sua dúvida, faz a sua sugestão, tá bom? É muito importante a sua participação. Olha, hoje o nosso tema é moradores que vivem na rua. Moradores de rua, que antigamente a gente chamava de pessoas, mendigos, né? Hoje já mudaram o nome, mas eu estou com uma autoridade nesse assunto aqui que vai apresentar um novo nome, uma nova expressão que é mais interessante e talvez corrija aí os equívocos que nós leigos temos, é claro. Hoje, então, o nosso tema é moradores de rua. Minha amiga, meu amigo, o que você acha dessas pessoas? Qual a sua opinião? O que você pensa, o que você imagina que poderia ser feito em termos de política governamental da prefeitura ou do governo do estado, do governo da União, do governo federal, para poder amenizar ou resolver essa problemática das pessoas que moram na rua? Tá bom, gente? Tem um texto aqui do nosso amigo Fábio Beza, que eu vou passar para você rapidamente. Ter uma moradia, possuir um teto que possa garantir a dignidade e o conforto, infelizmente, não é privilégio para todos. Há por aí pessoas que se encontram em absoluta condição de pobreza, cujos laços sociais e familiares foram interrompidos pelos mais variados motivos, desde desemprego e violência até problemas mentais. Esse tipo de exclusão é uma questão social que desafia autoridades públicas e a sociedade no geral. Hoje o tema é moradores de rua. Ligue e participe, 2379-4733. Está ali o Elton Orsi e o Bruno Zanoni para poder atender você. Olha, nós temos aqui o perfil do nosso entrevistado de hoje, que é uma autoridade nesse assunto. Ele não é apenas um homem religioso, mas também um cidadão que respira o voluntariado. Há 10 anos trabalha com pessoas que vivem nas ruas. Eu falo dele, Diácono Franco. Diácono Franco, seja muito bem-vindo. Boa noite, Tony. É uma alegria estar junto com você e falar sobre um tema tão desafiante hoje para a nossa sociedade, né? Que são irmão nosso e que a gente mudou o nome, não mais morador de rua, mas homens em situação de rua. Homens em situação de rua. Homens e mulheres, porque hoje não é apenas homem, porque o número de mulheres também é um número que está crescendo cada vez mais, então nós chamamos homens em situação de rua. Ô Diácono, o que leva uma pessoa a ir morar na rua? Olha, Tony, são tantos motivos, né? Às vezes problemas de emprego, como nós falamos, também problemas familiares, né? Sim. Às vezes são problemas em que a pessoa se sente abandonado, perde, vamos por assim, aquele vigor da vida por tantos motivos, né? E às vezes a única saída dele é fazer uma experiência de rua, que não é uma experiência muito agradável, né? Não, sem uma dúvida experiência muito dura, porque eu fico imaginando, imagina nessa situação, tempo de frio, o indivíduo dormindo sobre uma sarjeta, né? É verdade. Então isso realmente, eu digo, é quando a pessoa chega no limite da perda da esperança. Ele perde toda a esperança, então a última alternativa que ele tem é ir na rua. Mas é uma situação traumática que a pessoa vive na vida. Eu me lembro, todo mundo já sabe que eu sou nascido e criado na nossa querida cidade de Mauá, aqui do grande ABC paulista. Eu me lembro, na minha infância, nós tínhamos uma pessoa que nós chamávamos ele de Neto. Ele era um andarilho. Era um rapaz novo ainda na época, nos anos 70, ele deveria ter no máximo 30, 35.
E eu conversando com as pessoas mais velhas, diziam que aquele moço, ele andava daquele jeito como um mendigo, como uma pessoa que vivia pedindo as coisas. Né? Um farrapilho. E me diziam que ele tinha ficado daquele jeito, diácono, porque o pai dele havia falecido. Um trauma muito forte pode levar a pessoa a se desligar da realidade e morar na rua? Pode, porque perde o sabor pela vida, né? O gosto pela vida. Então, vamos supor assim, falecimento de uma pessoa muito querida, às vezes o problema de um divórcio, às vezes a morte de um filho, isso quer dizer, às vezes discussões. As drogas também. Na terça-feira nós tivemos aqui o Ricardo Galhardo falando sobre a questão das drogas. Né? E eu acho que esse tema vai complementar a questão dos dependentes químicos. Quem depende também das drogas acaba, no final das contas, às vezes, indo morar na rua. O alcoolismo, um alcoólatra geralmente também tem esse mesmo caminho, esse mesmo destino. Ir para a rua. Certo. Onde que ele encontra, vamos supor, toda a liberdade de fazer o que ele quer, porque ninguém cobra nada dele. Então, e a família? A família não tem o compromisso de tentar resgatar, ou a problemática também das famílias desestruturadas? Pode acontecer isso aí? Pode. Veja, nós temos, durante esses 10 anos que eu trabalhei na casa de convivência do Parque Miami, tem famílias que às vezes só abandonam o seu querido quando percebe que não há mais outra alternativa. Isso quer dizer, esgotaram, ou pensam que esgotaram todas as fontes, toda a energia em ajudar a pessoa. Porque o grande problema, Tony, de uma pessoa que vai morar numa rua, a saída dele, 90% posso dizer, aos fatos que a gente teve, depende dele mesmo. Isso quer dizer, ele deve ter esse desejo, ele quer essa vontade de poder sair. Porque a gente pode fazer de tudo, a família pode fazer de tudo, mas a força, a vontade em sair dessa realidade é ele mesmo. Falando da força que o senhor citou aí, a força o cara também não pode impedir o outro de morar na rua, né? Ele tem lá o livre-arbítrio e é dono da sua cabeça. Né? A sua opção, e às vezes a pessoa opta... E a não ser que comprovadamente ele sofra das faculdades mentais, aí a família pode entrar com uma ação, né? Temos alguns casos desse aqui também, né? Em que a pessoa realmente tem problemas mentais, e também às vezes foge da família, não é porque a família o abandona. Às vezes a pessoa foge, e nós tivemos casos que depois de 3 anos ele foi encontrado pela família. Então a família sempre teve a preocupação de achá-lo, de procurá-lo, mas às vezes não encontrando, então perdem essa esperança de encontrá-lo com vida. O senhor que trabalha praticamente a vida toda, e eu vejo isso aí quase como um celibato, né? Porque é um compromisso enquanto a pessoa vive nessa sua função, é a vida toda e 24 horas por dia, né? Trabalhando com pessoas nessa situação. O senhor já conhece ou conheceu algum caso de uma pessoa que conseguiu ser levada, resgatada de volta para o convívio social? Sim, que abandonou a rua? Nós tivemos diversos casos, né? Diversos casos que a pessoa tinha sido mal sucedida na vida matrimonial, e então ele enfrentou essa dificuldade e não sabia como resolver essa dificuldade, ele foi para a rua. Mas a gente teve conhecimento da família, né? E nós, em contato com a família, e procuramos esse encontro em que a pessoa realmente foi, vamos dizer assim, amadurecendo a ideia em poder votar, porque o que sempre que ele nos dizia, a vergonha que ele sentia. Quer dizer, uma pessoa, ele perde, vamos dizer assim, o pudor da vida dele, né? Perde todo o valor em si, né? Mas tivemos casos em que a gente conseguiu novamente de que a pessoa voltasse ao ser da família. Aconteceu várias vezes isso? Aconteceu alguns casos, não me lembro quanto, mas tivemos alguns casos. Dá para estabelecer uma porcentagem? A cada 10 moradores, quantas pessoas o senhor conseguiu trazer de volta? Não, eu não digo cada 10, né? Eu digo assim, no universo de 10 moradores de rua que o senhor conheceu. Podemos dizer lá um. A cada 10 dá para trazer de volta um. Mas não apenas trazer de volta para a família, mas às vezes a pessoa não volta para a família, mas ele faz uma opção de morar só, né? Tivemos casos de que as pessoas alugaram
alugaram um pequeno apartamento, outros tiveram um pequeno casebre, enfim, eles voltaram à vida normal. Isso é possível. Muito bem, 2379-4733 é o telefone que você liga. Hoje o nosso tema são as pessoas que moram nas ruas, o chamado morador de rua. Como o Diácono está dizendo, são as pessoas que estão em condições de rua, um termo melhorado, né? Porque afinal de contas tratam-se de pessoas que estão desestruturadas psicologicamente, né? Às vezes até financeiramente, mas são seres humanos que merecem todo o nosso respeito, nosso carinho, né, Diácono? Todo e carinho, precisam da ajuda porque, veja, da sociedade. Tony, eu sempre digo assim, são seres humanos igual a nós, que têm o mesmo direito à vida, são filhos de Deus, mas devido às dificuldades, aos problemas, eles não tiveram, muitas vezes, algum braço forte, né, que o sustentasse, então ele se deixou levar pelas coisas do mundo e se entregou a essa situação. Agora, Diácono Franco, dá para traçar um perfil dos moradores de rua no Brasil, no geral? Esse perfil, eu imagino assim, por exemplo, quantas pessoas, as pessoas que estão na rua, o que eram? Eram operários ou eram pais de família? Eram pessoas bem postadas na vida? Um cara que era empresário, que perdeu tudo e acabou indo morar na rua? Dá para traçar um perfil especificamente? Veja, porque eu acredito que deva ter pessoas de vários matizes da sociedade. Veja, pelo menos durante esses 10 anos de trabalho, o que encontramos são pessoas, são pais de família. Inclusive tem um pai lá na nossa casa que tinha quase, não me falo a memória, 18 filhos. 18 filhos? 18 filhos, né? Então, ele era casado, não sei, com 2 mulheres, uma coisa desse tipo aqui. Agora, tem pessoas que também perderam o problema. O problema fundamental que nós vivemos na época de 80, que foi o grande desemprego, né? O grande desemprego trouxe diversos problemas. Quer dizer que então houve uma época fundamental que acabou agravando essa questão do morador de rua. Exato. Você falou a década de 80? De 80 foi quando tivemos o grande desemprego aqui no Grande ABC, né? O grande desemprego. Isso trouxe, então, realmente esse desajuste. Outro grande problema também é os conflitos que surgem dentro da família. Isso é outra causa, né? Certo. Então, vamos supor assim, chega aos conflitos que a pessoa não mais consegue, vamos supor, ajustar a vida familiar, então ele tem uma opção radical, né? Sai sem rumo, né? Outro são problemas da pessoa que era já alcoólatra. Então, é o problema do vício que também leva o alcoolismo está estreitamente ligado a esse problema. E, hoje em dia, também as drogas e tantas outras coisas. Muito bem. Diácono, eu vou pedir licença para o senhor. A gente vai fazer um intervalo comercial. Nós já estamos recebendo aqui algumas ligações e eu vou divulgar daqui a pouquinho, viu, gente? Eu vou fazer as perguntas pertinentes aqui ao nosso querido entrevistado de hoje. Eu vou provocar ele. O senhor sabe que esse aqui é o programa das provocações. Não é o programa do Antônio Bujanra, como a gente sempre fala, mas a gente gosta de provocar aqui os convidados. O Diácono, eu quero saber dessa questão de políticas públicas, porque tem muita gente morando na rua no Brasil, não é uma ou duas pessoas. Você pegar uma cidade como Santo André, olha, a essa hora, eu convido você a dar uma volta pela cidade, uma hora dessa, hein, Diácono? O que tem de gente dormindo embaixo de viaduto, o que tem de gente dormindo em praça pública é uma coisa fantástica. Não é uma ou duas pessoas, não, é muita gente. E aí eu pergunto, quais são as políticas? O que o governo está fazendo para resolver essa problemática, Diácono? Ele vai responder daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta.
Muitas vezes, a hepatite não aparece, mas é coisa séria e, com o tempo, pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. www.hepatitesb.com.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Muito bem, minha amiga, meu amigo, 11h17 agora, muito boa noite, você acompanha o Eco Debates aqui pela Rede Eco TV, é o nosso canal 9, é o digital, e o 96 é o analógico, que maravilha, um grande abraço para você que acompanha a gente, você minha amiga, você meu amigo, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Hoje o debate é sobre as pessoas que moram na rua, qual a sua opinião sobre isso? Ligue e participe. O que você acha? Dê a sua opinião, a sua ideia. Olha, eu tenho aqui algumas notícias que estão na ordem do dia e antes de voltar ao comentário com o Diácono Franco, eu quero passar para você, o Gurgel pede a prisão imediata dos condenados no Mensalão. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, vai insistir no pedido de prisão imediata dos condenados no julgamento do Mensalão. Mas o decano da Corte, o ministro Celso de Mello, o decano é aquele que é o mais velho, adiantou nesta quinta que prender os réus antes do trânsito em julgado da ação é inconstitucional. Gurgel argumentou que os recursos possíveis, nesse caso, não teriam o poder de inverter o resultado do julgamento. E por isso não seria necessário aguardar o julgamento de todos os recursos antes de executar as penas, né? Entre aspas, o que a sociedade espera é a eficácia da decisão do Supremo. Só para poder finalizar, o Celso de Mello afirmou não ser possível prender os réus antes que os recursos possíveis sejam julgados. Resumo da ópera. Esse entendimento jogará para o ano que vem a execução da decisão do Supremo. Você acredita que alguém do Mensalão vá para trás das grades? Eu dificilmente posso acreditar, mas pode ser que as coisas realmente estejam mudando. Mas voltando, gente, ao nosso assunto aqui, só lembrando que hoje é dia 18 de outubro, no dia 18 de outubro de 1968, o governo brasileiro autorizava a construção da ponte Rio-Niterói. 18 de outubro de 1892, era inaugurada a primeira linha telefônica interurbana entre Nova York e Chicago também. Olha que interessante. No dia 18 de outubro, começava a Primeira Guerra dos Balcãs, que representaram as disputas pelos últimos territórios do Império Turco-Otomano. Em tempo, essa guerra foi que gerou a Primeira Guerra Mundial de 14 até 18, para ver a importância desse movimento. Bom, voltando aqui ao questionamento dos moradores de rua, eu fiz a pergunta antes do intervalo. Diácono, por que é tão difícil a gente presenciar ações pontuais por parte dos governos, prefeitura, governo do estado, governo da União, no sentido de tentar debelar essa problemática das pessoas que moram na rua? Veja, Tony, aqui na nossa cidade, no Grande ABC, né? Mas eu me refiro mais aqui à nossa cidade, Santo André, foram tomadas diversas atitudes positivas já a diversos governos, não apenas no governo do Dr. Aidam, né? Mas do Celso Daniel para frente, já teve diversas ações muito concretas.
Primeiramente foi criado, nós temos aqui em Santo André, um centro chamado Casa Amarela, que acho que é conhecido quase por todos os usuários e pessoal de rua. Onde que ela tem diversas parcerias com diversas casas, né? Não são apenas uma ou duas, diversas casas. Agora, o que acontece? Que talvez não se percebe uma ação concreta, porque o número da população que estão em situação de rua é grande. É um número crescente. Cada dia, aliás, e agora é um fato novo que estava sendo constatado, de que o número de mulheres também está aumentando. Porque antigamente era homem, hoje também tem mulheres. E aqui em Santo André tem um albergue noturno, né? Certo. E ainda, além disso, é oferecido para esse povo uma janta, depois ele é oferecido um lugar de repouso, certo, onde o pessoal pode tomar banho, mas tem diversas ações muito concretas aqui. É que talvez, ainda os senhores andando à noite pelas ruas, se nota ainda certas pessoas, porque às vezes são pessoas que se recusam e também não podem ser, desculpa a expressão, ser pegado na marra e ser levado, porque mas não, é uma há um jeito, Diácono, não há um jeito de tentar passar, de repente, uma orientação psicológica, porque de repente eu falo como leigo, né, o senhor tem a especialidade, mas eu coloco da seguinte maneira, eu vejo que muitas vezes há ações pontuais, no momento de você recolher aquela pessoa, dar uma roupa nova, ele toma lá um banho, se alimenta, mas não seria também o caso dessa pessoa ser acompanhada por um analista, por um psicólogo, para que essa pessoa possa também ter a orientação da cabeça, que a cabeça é que muda, né? Mas, Tony, a primeira atitude disso deve ser da própria pessoa, a pessoa aceitar, aceitar este convite que lhe é feito pela gente, né? Certo. Ser aí a gente que o aborda e ele se convencer pela necessidade. Agora, se ele não achar que a opção melhor para ele é a rua, então não tem como pegar uma pessoa... Mesmo depois da orientação psicológica. Mesmo depois da... Eu estou querendo fazer, no início desse novo trabalho que estou querendo fazer, Tony, eu quero fazer à noite, como estava ele comentando, de fazer alguma experiência, alguma abordagem na rua. Isso quer dizer, eu quero sentir de perto, realmente, quais foram os motivos, o porquê que o indivíduo fez essa opção. Né? E, conforme os casos, convidá-los, né, para vir na nossa casa. Agora, o objetivo profundo da nossa casa não é apenas dar um espaço, porque eu acho que esse trabalho que ainda não está bem engrenado. Não basta a pessoa ter um espaço para dormir, para tomar um banho, para tomar um café, as suas refeições, mas ter algum espaço que ele pode ser, onde que a gente pode devolver para o indivíduo a sua autoestima, Tony. Hoje a gente, porque a autoestima muitas vezes de uma pessoa que está em situação de rua está completamente destruída. Mas essa autoestima passa pela questão psicológica, né? Passa, mas é um trabalho que tem que ser feito corpo a corpo, né? Eu digo, esse trabalho com a população em situação de rua não pode ser feito um trabalho apenas, olha, que nós temos uma lei municipal que diz isso. Não, mas é um trabalho mais corpo a corpo. Isso quer dizer, o indivíduo tem que sentir no entrevistado, na pessoa que o aborda, uma certa segurança, um certo amor. E se ele se sentir que realmente ele aceita como ele é, as coisas começam a mudar. Aí é o primeiro passo. O amor é a palavra-chave, exatamente, né, Diácono? É o primeiro passo. Olha, gente, hoje o nosso tema, então, é moradores, pessoas que moram nas ruas, né? O que você acha disso? 2379-4733 é o telefone que você pode ligar e participar. Estamos aqui com o Diácono Franco, ele que é uma pessoa ligada a esse trabalho há muitos anos e está falando, é claro, da sua experiência e respondendo perguntas. Eu estou aqui com a Sônia de Mauá. Um abraço, Sônia. Ela não falou o bairro, né, Bruno? A Sônia, eu conheço uma Sônia em Mauá, que é da época da minha infância, que é a Sônia Reinaldo, irmã do meu amigo Cícero Reinaldo. Que maravilha, um grande abraço para você, Sônia. Eu não sei se é essa moça, mas de todo jeito, sendo ou não, o mais importante é a sua audiência e a sua ligação. Sônia, Deus te abençoe, obrigado pela ligação. Ela é de Mauá e ela faz uma correção bastante interessante, olha, porque eu citei o caso do Neto. Ela diz, Tony, o Neto de Mauá tinha problema mental e sempre voltava para casa, ele não tinha trauma.
Está confirmado aí pela Sônia. Sônia, eu apenas contei a história que me falaram também, né? Eu não sou o dono da verdade, né? Tá aí a Sônia explicando. Muito obrigado, viu? O Gordinho de Diadema. O Gordinho de Diadema vai montar uma dupla com o Gorduchinho de Santo André, que é muito amigo do Bruno e do Elton. O Bruno conhece o Gorduchinho, ele vai trazer qualquer hora para o Gordinho conhecer. Manda abraço, Gordinho. Deus te abençoe, amigão. Muito obrigado pela sua ligação também. A Marlene Tartucci, nossa amiga do Jardim do Estádio, ela disse que adora o programa e quer saber, geralmente, Diácono, quais são as razões de uma pessoa decidir morar na rua? O senhor já falou, mas sim, sempre vale a pena relembrar. Mas é Marlene, hein? Marlene Tartucci, nossa amiga do Jardim do Estádio. Um abraço, Marlene. Marlene, nem sempre é uma opção, né? Porque, às vezes, atrás disso, sempre tem uma grande história. Porque eu penso sempre o seguinte, Tony, quando o indivíduo ele opta, se a gente pode dizer, né, ir para a rua, é porque ele gastou todos os cartuchos que ele tinha. Certo. E a última saída foi a rua que ele encontrou, a última saída. Agora, o que pode ser feito com essas pessoas, realmente, é exatamente o que nós estamos dizendo. Esta pessoa, muitas vezes, Tony, eu tenho sentido muito de perto, foram pessoas não amadas. Esse é o outro grande problema. Aí é a estrutura familiar. Mas exatamente. Né? Eu não queria chegar nesse ponto ainda, mas como você já tocou, muitas vezes pessoas que nunca foram, não se sentiram amadas. E outra coisa muito importante também, que eu sempre está muito claro para mim, que entre eles há muita solidariedade. Não sei se você já reparou. Entre os moradores de rua. Entre os moradores. Se vê, eles têm uma rodinha lá, isso quer dizer, eles compram aquela barrigudinha, aquela famosa barrigudinha, né, que eles chamam, que acontece o seguinte, ninguém abre ou ninguém compra essa barrigudinha e toma só ele. O que ele faz? Todos participam do Ele molde. compartilha. Ele compartilha. Ele compartilha. Pode ser uma solidariedade errada, mas eles compartilham da que eles têm. Você vê que muitas vezes você abordando na rua, o cara não te pede, olha, me dá só R$1. Né? Muitas vezes, o que você vai fazer com R$1? Eu vou comprar uma branquinha aí e vamos fazer uma festinha entre os amigos. Então, agora, eu acho que o senhor está colocando algo que a gente não costuma analisar, né, gente? Porque veja só o que ele está colocando, a questão da solidariedade. Outro dia teve o Marino Bonac aqui, que tem um programa que é o Control TV, e é nosso amigo aqui da casa e trabalha exatamente com essa área de solidariedade. E ele até comentava, Tony, as pessoas precisam se amar mais. Sim. As pessoas precisam ser mais solidárias. Agora, o problema também, Diácono, é que num mundo louco como esse, né, a pessoa preocupada em pagar a prestação da casa, do carro, o aluguel, a água, a conta do telefone e outros compromissos mais, acaba esquecendo no dia a dia de dizer para a esposa, olha, eu te amo, para os filhos, a esposa idem ao marido, né? Porque o que eu vejo que o senhor está colocando aí é que o problema também, às vezes, não é que haja ou não investimento por parte do governo, do município, do estado, sei lá, do governo, para poder construir abrigos, mas falta, de repente, além da estrutura, o essencial que é o amor, que é o calor humano, não é isso, Diácono? Que é a fonte da existência do ser humano, é a fonte da existência do ser humano. E através do amor... Acima de qualquer estrutura. Acima de qualquer estrutura. Agora, se tocou o ponto da solidariedade, se eu chegar para você, Tony, e dizer, Tony, me dá, sei lá, R$50, você vai dizer, pô, mas no momento eu não tenho. Mas se eu chegar para você, Tony, eu gostaria de fazer tal serviço, se puder me arrumar assim, R$1, certo, você partilha. Por quê? Aliás, não foge do teu orçamento, mas tem como você ajudar. Há um objetivo. Exato. Muitas vezes também, viu, Tony, falta objetivo claro, a finalidade clara, para onde vai ser feita essa solidariedade e qual é o fim disso aqui. Então isso também cria problema, porque às vezes tem muita gente pedindo. Mas então falta amor, né, Diácono? Falta essa... Olha aí, gente. Falta o né? principal. O mestre cansou e não cansa de falar, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E a gente... Deus que nos perdoe. É o grande mandamento da vida, né? Olha, eu tenho mais algumas ligações aqui para mim poder fazer as perguntas para o Diácono, mas o nosso amigo Elton já sinalizou que a gente precisa ir para um break comercial. E na volta... a gente vai exibir uma matéria aqui também do Diácono, logo no terceiro bloco.
A gente volta daqui a pouquinho. Mas, Tony, eu... Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Com a biometria, a identificação do eleitor passará a ser tão segura quanto a votação na urna eletrônica. Votar ficará mais moderno e rápido. A biometria não deixa ninguém se passar por você. Eu preciso de ajuda. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Ok, minha amiga, meu amigo, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Hoje, o tema do nosso debate, da nossa entrevista é as pessoas que moram nas ruas. Dê a sua opinião sobre isso. Estamos aqui com uma pessoa que tem muito entendimento sobre isso, que é o nosso Diácono Franco, ele que, inclusive, administra entidades ligadas a essa área. Um abraço para o Elvio Sinclair, um abração, Elvio, obrigado pela ligação, Diadema Campanário, parabenizo o programa e quer saber quando reprisa, pois quer mostrar para toda a família. Obrigado, hein, Elvio, pela sua divulgação. Um abração, irmão. Olha, Elvio, esse programa aqui ele vai ser reprisado no domingo, tá bom? Domingo, 11 da noite. Agora, aquele programa de terça-feira com o nosso querido Ricardo Galhardo Blanco, que falou sobre dependência química, esse programa você vai ver no sábado. Então, todo o programa da terça-feira reprisa no sábado, mesmo horário, 11 da noite. E todo o programa da quinta-feira, que é esse, reprisa no domingo, 11 da noite, tá bom? Elvio, um abração, viu? O Roberto é da Central Eletrônica. Estou fazendo propaganda aqui do Roberto, Central Eletrônica. Eu vou mandar depois a nota fiscal, viu, ô Roberto? Brincadeira, viu? Roberto, Central Eletrônica de Santo André, Vila Alzira. Um abração, Roberto. Parabeniza o trabalho do diácono na Vila Luzita, né? E foi o professor de comunhão dele. O senhor foi o professor de comunhão dele, do Roberto? Olha eu era catequista. Ah, olha aí. Eu fui catequista. Que maravilha. E nós temos tido alguma ação assim, bem concreta com algumas pessoas lá da Vila Luzita, né?
Eu não o conheço, não me lembro pessoalmente, porque faz tantos anos, talvez, que ele fez a primeira Eucaristia, mas na Vila Luzia nós temos feito algum trabalho assim, bem forte, porque às vezes algumas famílias que nós conhecemos, eles nos ligam e nos digam, olha, por favor, faça alguma coisa para essa pessoa antes que seja tarde. Olha aí, tá bom, Roberto, um grande abraço. Amanhã eu estou mandando a minha TV que está com um probleminha aí, você não... É brincadeira, hein, Roberto? Um abração. Gente, mas é importante, né? A ligação de vocês é uma coisa fantástica. Continue ligando, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Nós temos um vídeo do Diácono. Esse vídeo é exatamente sobre o trabalho, é o vídeo do abrigo que o Diácono está preparando para atender os moradores de rua. A gente vai ver o vídeo, depois a gente volta com a entrevista. Vamos lá. Esse vídeo é muito bonito. Esta casa será a casa de acolhimento, né? Ou o nome desta casa, nós demos o Recanto da Esperança. Então, o nome da casa é Recanto da Esperança, donde desce o perigo, né? E temos como lema desta casa, a casa que acolhe é casa de Deus. Então nós queremos acolher todos os irmãos, principalmente os mais necessitados, aqueles que estão rejeitados pela família, aqueles que estão rejeitados pela sociedade, e fazer desta casa a casa deles. É uma casa que tem uma escada muito bonita, assim, dá uma certa impotência na casa, né? Mas é uma casa que eu digo muitas vezes, é a escada do Calvário. A casa, ela é composta por 6 quartos, né? Que dá para obrigar mais ou menos umas 30 pessoas. Temos esta fachada, temos aqui essa área, seria uma área de lazer, né? Ou essa varanda, como queremos chamá-la. E aqui nesta varanda, eles possam, né, apreciar a natureza, né? Essa natureza tão bonita que nós temos aqui, né? O nosso jardim, a mata, porque aqui, ao entardecer, se ouve diversos cantos, diversos pássaros, né? Galos cantando, então se torna um lugar muito gostoso e muito agradável para se morar aqui. E que nós queremos criar aqui alguns ambientes, né? Um ambiente para tornar a casa mais acolhedora. Temos aqui, aqui vai ser, era uma única sala, nós dividimos e queremos formar aqui a sala de televisão. Então, aqui vai ser a sala de televisão, aqui vai ser uma sala de visita, de bate-papo, né? Aqui nós vamos ter uma sala de jantar aqui, né? Nessa outra parte. Você imagina que quarto luxuoso que nós vamos ter aqui, né? Um quarto bastante espaçoso e que nós queremos colocar aqui 2 beliches. Cada quarto, para o momento, 2 beliches seria para 4 pessoas. Aqui nós temos o banheiro de lado, aqui, também um banheiro amplo, todo azulejado, muito bonito, com chuveiro quentinho, com água quentinha, né? Aqui nós temos a cozinha. Já começamos a ganhar algumas coisas, comprar algumas coisas. Já compramos essa geladeira. Aqui nós vamos colocar um fogão industrial de 4 bocas, aqui apenas um fogão de fazer uma refeição de urgência aqui para os funcionários que estão trabalhando aqui na casa. Aqui era uma lavanderia que nós tiramos daqui, vai ter lá embaixo, e aqui nós vamos fazer a cozinha industrial, né? E aqui temos um corredor lateral da casa também, bastante espaçoso. Estou aqui, né?
ajudando o Franco para a gente começar um novo trabalho, né? Um novo trabalho, um trabalho onde a gente vai acolher as pessoas que necessitadas, pessoas em situações de rua, onde a gente possa dar um lar, dar a eles também, dar um lar, amor, carinho, que é isso que eles precisam, né? Então a gente saiu procurando nos lugares uma casa onde a gente pudesse alugar para começar um novo trabalho com essas pessoas, que é uma coisa que a gente não vai parar. Não vai parar, que esse é um trabalho assim que a gente ama, a gente gosta de trabalhar com esse povo. Há 10 anos eu trabalhava em um outro serviço, em outro trabalho com pessoas de rua também, onde que eu era a coordenadora, na verdade eu era uma mãe para eles, né? E eu fazia de tudo, eu cozinhava, eu lavava, eu ia fazer compras para eles, em busca de doações também, né, para ajudar. Fazia de tudo, eu era enfermeira, eu era mãe, eu era cozinheira, eu era tudo. Muito ansiosa para que comece logo, para que a gente possa estar indo em busca deles para acolher ele o mais rápido possível, né? Então nós temos até um closet aqui na casa, viu? Olha que chique, né? Temos um closet aqui nós vamos colocar uma porta e aqui temos um closet, então vai ser reservado para uma pessoa mais doente, mais necessitada, tal. Vamos ter um espaço todo especial para essa pessoa. Esse espaço será o Recanto da Esperança, Dom Décio Pereira. E temos como slogan: a casa que acolhe é a casa de Deus. Olha, sensacional essas imagens, né? Uma casa, eu diria até, não diria luxuosa, diria confortável. E os nossos irmãozinhos da rua merecem realmente um local como esse, né, Diácono? Até para se sentir, poxa, gente de novo, para ver que alguém os ama. Eu uso uma palavra que talvez devolver a autoestima. Isso quer dizer, como eu vou devolver a autoestima para uma pessoa para que, se ele não tem um mínimo de conforto? E se você leva ele para um local sem estrutura, um local derrubado? Então, veja, não, é uma casa bonita, tem uma geometria a casa, o projeto dela é muito bonito. E está localizado num belo terreno 20 por 50. Quer dizer, a casa está no meio, mas tem muita área no fundo. E é quase uma chácara, né? Você vê que tem muita árvore. Era chamado só chacrinha. Naquela área, no Recreio da Borda do Campo, é tudo chacrinha. 1000 metros, 2000 metros, até mais, né? Então é um lugar muito gostoso para se morar. Então eu digo o seguinte: o indivíduo, se eu quero devolver para ele essa autoestima, quero devolver a ele esse prazer da vida, porque muitas vezes o indivíduo, Tony, perderam o prazer pela vida. É verdade. E muitas vezes eles dizem: para nós morrer ou viver é a mesma coisa. Agora, Diácono, eu tenho certeza que as pessoas em casa que assistiram essa matéria maravilhosa, é uma iniciativa humana, solidária, fraterna. O senhor está de parabéns. Mas eu vou fazer a pergunta no bordão comum, a pergunta que não quer calar. Essa casa não é barata. Vocês alugaram a casa. Veja. Né? Esse aluguel é caro. Quem é que está financiando isso, Diácono? Então, o governo está ajudando? Não. Olha aí. Não está ajudando. Eu tenho vivido, e você sabe que eu sou diácono, viu, Tony, há 38 anos. Para casa. Há 38 anos. E realizei um trabalho, não sei se eu posso dizer, pioneiro, né, numa futura paróquia, em São Bernardo do Campo, no bairro de Ferrazópolis. Sim. Eu fui ordenado diácono, fiquei um tempo aqui trabalhando na Catedral de Santo André, e depois um nosso irmão no sacerdócio, ele ficou doente, e o seu bispo naquela época ainda, Dom Jorge Marcos de Oliveira, ele me encaminhou para começar um trabalho novo nessa área, porque essa área do bairro de Ferrazópolis era muito grande demais. E eu comecei a trabalhar lá sem um centavo, sem um centavo. E o povo queria que a gente construísse lá uma igreja, para que o povo tivesse um lugar para se reunir, porque não tínhamos um lugar fixo para se reunir. Aí nós começamos um trabalho, até parece loucura, né?
nós encontramos um terreno relativamente pequeno, 10 por 25, e o preço era bastante alto para nós. Quer dizer, certo. Era a mesma coisa de colocar um elefante para uma formiguinha tentar arrastá-lo. É quase e vocês impossível. como é que conseguiram aí equacionar? Nós conseguimos, assim, um belo dia eu tive uma ideia, aí eu digo assim, como é que o Espírito Santo de Deus, como a coisa de Deus age na tua vida? Quer dizer, o Espírito Santo de Deus age na tua vida na medida que você dá esse espaço a Ele. Porque quanto mais você fecha, menos Ele age em você. Quanto mais você se abre, mais você se coloca na necessidade. Querer. Eu sinto sempre o seguinte, se você tem que sentir necessidade desse Deus, você tem que fazer essa experiência de amor com esse Jesus Cristo. E na medida que você faz essa experiência de amor, você é capaz de transmitir essa experiência, esse amor para os outros. Muito bem. Olha Eu tentei fazer dessa maneira. Aí o belo dia cheguei na comunidade e disse, olha, nós vamos vender o seu terreno. Ela disse, você nem comprou o terreno. Falei, vamos fazer o seguinte, o povo não quer igreja aqui, então vamos fazer uma campanha que cada morador do bairro de Ferrazópolis tem que comprar 1 metro de terra. Naquela época ainda, em 73, era cruzeiro. Era para pagar 30 cruzeiros. 1 metro de terra não valeu 30 cruzeiros. Para você ter uma ideia, no lugar de 250 metros, eu cheguei a vender quase 600 metros. Que coisa fantástica. E com esse dinheiro eu construí uma igreja em 6 meses. Então, essa mesma experiência que eu tive há 38 anos atrás, eu estou repetindo hoje. Né? Então, a pergunta que você me fez, a casa, o aluguel da casa, a pessoa se sensibilizou, o corretor também foi uma pessoa muito bacana, porque ele também sentiu a nossa necessidade. Muito bem. Nos arrumou isso. Muito bem. A gente precisa ir para o intervalo comercial, mas olha, é muita solidariedade mesmo. Mas é exatamente o que eu falo. Que coisa maravilhosa. Mas viu, Diácono, olha, eu estou aqui com uma notícia muito boa para lhe dar. O Roberto, da Central Eletrônica, valeu a propaganda, hein, Roberto? O Roberto vai doar para a casa a televisão. Pronto. Vai doar a TV para casa, deixou o número dele aí, o senhor depois dá uma ligadinha para ele. Roberto, muito obrigado, irmão, um abraço, viu? Deus o abençoe. Olha que maravilha. Olha, já está explicado. Ou seja, as pessoas, na verdade, são solidárias, têm temor a Deus e isso é uma maravilha. Gente, olha, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Mas... Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Bem-vindo! Você está na Delegacia Eletrônica, um canal direto que permite registrar o Boletim Eletrônico de Ocorrência. Este é um documento oficial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, igual ao feito na delegacia, e será assinado por uma autoridade policial. O Boletim Eletrônico de Ocorrência serve para registrar furto ou perda de documentos, de celular, de veículos e de placas de veículos. Aqui também pode ser registrado o desaparecimento de pessoa ou o encontro de pessoa desaparecida. O preenchimento do boletim eletrônico é rápido e fácil, mas se você tiver alguma dúvida, pode contar com a gente. Estamos aqui para ajudá-lo. Muitas vezes, a hepatite não aparece, mas é coisa séria e com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se, exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais, www.hepatitesvirais.com.br.
Ok, minha amiga, meu amigo, estamos aqui de volta com Eco Debates pelo canal 9 NET Digital e 96 NET Analógica. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. E no globo todo você nos pega pelo www.redeecotv.com.br. Um grande abraço para o meu amigo Herculano Bonomi. Alô, seu Herculano, meu amigo lá de Mauá. Herculano Bonomi. A Beatriz Bonomi também, nossa amiga. O Nilson Bonomi aqui de Santo André, que é também da região de Mauá. A família Bonomi, que é da nossa querida região do Grande ABC. Amanhã eu estarei no Shoppinho Popular de Mauá a partir das 11 da manhã para estar lá junto contigo. Você, minha amiga, você, meu amigo, está convidado para que a gente possa tomar, de repente, lá um cafezinho junto no Shoppinho Popular de Mauá, lá onde você encontra muitas coisas, muitas novidades. É interessante você participar lá do Shoppinho de Mauá. E você sabe onde é, né? O local é fácil demais. Bom, gente, eu continuo aqui com o Diácono Franco. O Diácono, eu estou aqui com uma notícia. O senhor queria mandar um abraço aí, agradecer o nosso amigo, o Roberto da Central Eletrônica. Não gostaria de interromper, mas não posso deixar... Não, fica à vontade. Tem que agradecer. O homem deu uma televisão para o senhor, olha aí. Ó. Da Central Eletrônica, né? Por este gesto tão bonito, tão concreto. É verdade, tá? Então, verdade. Na nossa sala de TV, estava faltando a TV, já ganhamos a TV. Roberto, verdade. Muito obrigado, Deus te pague. E farei uma visita pessoalmente para você neste fim de semana. Que maravilha. Deus te pague por esse gesto de solidariedade e de bondade com os mais necessitados. Olha, eu tenho uma notícia aqui que eu apanhei na internet. Moradores de rua impedem que a adolescente seja abusada nos Estados Unidos. Olha que interessante. Uma adolescente de 15 anos que estava sendo abusada sexualmente em um ônibus na cidade de Modesto, na Califórnia, foi salva por 4 homens moradores de rua, segundo a polícia. De acordo com a emissora norte-americana CBS ou CBS, Kevin Long, um homem com passagem pela polícia por violência sexual, atacou a garota na terça-feira, dia 18 pela manhã, um dia depois de ter sido liberado da prisão, tá vendo? Lá nos Estados Unidos eles soltam delinquentes também. Aí depois fica falando que o problema é aqui no Brasil, sistema prisional brasileiro. É, meu amigo, vamos ver direito isso aí, ó. O cara, ele estava na prisão, estava preso por violência sexual e foi liberado da prisão. Bom, resultado, testemunhas contaram à polícia que a adolescente estava a caminho da escola com amigos quando o Long, esse tarado, esse bandido, começou a fazer comentários sexuais sobre ela. De repente, ele a cercou e começou a apalpá-la. 4 homens, John Barretta, Ken Fall e Curtis Mitchell, e outro identificado apenas como Dave, todos moradores de rua, hein, Diácono? Conseguiram salvar a moça deste bandido, deste tarado. Olha aí, tá vendo? Tony, o morador, as pessoas ficam pensando que morador de rua é bandido, é viciado. Alguns são pessoas que são dependentes químicos, mas precisam de tratamento. Mas tem uma imagem errada de quem mora na rua. E tá vendo aí? Boas pessoas, né? Porque, eu vejo como uma coisa, são pessoas, né? Às vezes são pais de famílias, pais de família tudo. E digo assim, são ser humano, tem um coração que palpita dentro dele. E não é pelo estado onde ele está vivendo, a situação que ele está vivendo, que eu devo julgar aquele homem. Né? Eu sempre digo uma coisa, enquanto você aponta um dedo para alguém, tem 3 que estão apontando para você. Eu digo sempre, isso está no Evangelho, não julga para não ser julgado. É verdade. Ama, ama, que o amor te responde a todas as tuas interrogações. Agora, Diácono, a gente sabe, as pessoas em geral que pegam conduções, como eu pego, todos nós pegamos um trem, um ônibus, às vezes, você pega lá pessoas que se dizem moradores de rua, que estão em estado lastimável, né, e que estão lá, às vezes, com a criança no colo, fazendo um apelo, né, e o que acontece? A companhia, em geral, e as autoridades dizem isso, não dê a esmola, não dê a ajuda. Se você quiser ajudar alguém, ajuda uma entidade séria, que existem muitas como essa do Diácono, né? Ajuda essas entidades, porque você pode estar sendo
enganado por essas pessoas, porque nós sabemos que o crime organizado, verdadeiras quadrilhas, Sim. treinam crianças, né? Treinam pessoas, muitas vezes desocupadas, para se passar por moradores de rua. É uma situação séria essa, né? Veja, Tony, eu tenho por norma, para crianças, eu não dou, não dou esmola. Mas quando às vezes você vê uma mãe, que pode ser que não seja nem a mãe daquela criança, né? Mas quando você vê um pai, né? Muitas vezes isso te toca o coração, porque a gente é pai. Que pode ser, né? Que pode ser. Pode ser que às vezes... Agora às vezes outro dia eu vi um tiozinho no trem e ele estava de muleta, e aí pedindo esmola. Aí quando ele saiu do vagão onde eu estava, que abriu a porta do trem, ele colocou a muleta embaixo do braço. Ele correu feito um velocista para poder entrar no outro vagão. Quer dizer, então... Mas, Tony, temos também esse tipo de malandragem. Não resta a menor dúvida, porque o pessoal ainda... Eu digo assim, o povo brasileiro ainda é muito solidário, é muito bondoso. É verdade, isso é verdade. E muitas vezes, perante numa cena dessa, o coração da gente amolece. O coração da gente amolece. E por isso que existe, então, às vezes... esses abusos, mas nem sempre é assim. Muito bem, nós não temos mais tempo, eu vou pedir para o Diácono Franco fazer o seu último comentário, fique à vontade, temos aí 2 minutinhos. Tony, primeiro eu quero te agradecer de todo o coração, essa oportunidade que vocês me deram, né, de divulgar esse trabalho que a gente realiza, que realizou durante 10 anos, estou parado agora há quase 2 meses, espero se Deus quiser. Aliás, o Beza pediu para o senhor explicar qual é o significado do nome diácono. Diácono, sim, essa palavra vem do latim, que quer dizer serviço. Servo. É um servidor. O servidor. O próprio Jesus Cristo, né? Ele foi servidor do Pai, ele foi diácono do Pai. Isso quer dizer, ele dizia isso, ele não vim para ser servido, eu vim para servir. O nosso papel de diácono é exatamente servir os mais necessitados. É por causa disso que foi criada essa ordem do diaconato. Olha que interessante. Como serviço dentro da nossa igreja, aos mais pobres, aos mais necessitados. Em Santo Domingo, eu participei, e lá se dizia o seguinte, no documento de Santo Domingo, o diácono deve ser aquele homem de vanguarda, onde que leva a igreja onde que o sacerdote não chega, né? E hoje o Santo Padre, fala tanto dessa nova evangelização, nesse novo ano da fé que nós iniciamos agora, no dia 11 passado, e é exatamente isso, quer dizer, nós sermos servidores, isso quer dizer, ajudar a aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, como fez o samaritano, né? Passou lá o sacerdote, passou o levita, no fim passou o samaritano e se compadeceu do seu irmão. E para poder encerrar, quem quer ser bom samaritano e quer entrar em contato com o senhor, como é que eu faz? Vou deixar então meu telefone, o meu telefone celular é 9, hoje já com o prefixo, né? 998 99 15 77. Nós na casa... Repete, diácono, porque alguém 998 99 15 77. Certo. Nós na casa ainda não temos o telefone, mas se Deus quiser, no dia que a casa estiver pronta e a gente começar o nosso trabalho, vou voltar para convidá-lo para que o senhor esteja pessoalmente lá. E aí então nós vamos dar todos o endereço, o telefone, porque como não estamos ainda nessa fase de preparação, muitas vezes chega lá e não encontra ninguém. Ok, não temos mais tempo. Diácono Franco, Deus abençoe, Tony, irmão. Um grande abraço. Obrigado pela presença. E estou sempre ao vosso dispor. O prazer foi nosso. Gente, não temos mais tempo. A gente volta ao vivo na terça-feira, 11 da noite, mas no sábado e no domingo tem o Repeteco, a partir das 11 da noite. Um grande abraço. Tchau.